ao podcast Alá Clarté. Esse podcast nós vamos falar sobre marketing, mercado de trabalho e também duas mulheres que estão passando por uma transição de carreira. E esse podcast será apresentado por mim, Victoria Guzmão. E por mim, Rafa Lamastra. Eu sou formada em comunicação, tenho 27 anos, já trabalhei em agência de publicidade e também em uma assessoria de influenciadoras. E eu amo esse mundo de criatividade, moda, comunicação e o por trás das marcas, toda a parte de estratégia. E eu fiquei 10 anos no mundo corporativo, comecei a gravar conteúdo mostrando a minha rotina do corporativo, por curiosidade, acabei virando influenciadora, só que eu sempre fui muito apaixonada por marketing, por toda essa troca. Foi assim que eu e a Vicky, que somos sócias, a gente fundou a Clarté, nossa boutique de marketing, e a gente troca tanto no off, a gente tem tantas opiniões sobre tantos temas tão relevantes, e a gente falou, por que não a gente trazer isso também para as pessoas que acompanham a gente? E por isso que surgiu o Alá Clarté, para a gente fazer esse bate-papo aqui com vocês. Muito bom. Então, para começar o nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre liderança feminina no mercado de trabalho. Um tema bem complicado, polêmico. E tá em evolução aí já faz um bom tempo. E aqui a gente vai discutir mesmo para entender, será que já teve um avanço? Será que já teve uma evolução? Então, para começar, quero te fazer uma pergunta. Pensa em 5 nomes de líderes mulheres que te influenciam. É um pouco difícil quando a gente traz isso, né? Sobre a gente pensar logo em mulheres. Geralmente a gente traz algum homem, alguma imagem mais forte. Então é muito importante, se você tiver aí, comenta, principalmente no YouTube. Comenta pra gente poder saber e ver se você teve dificuldade ou não sobre esse tema. Eu tenho muito essa dificuldade. Enquanto a gente estava, escrevendo sobre esse episódio, foi muito difícil pensar em mulheres. E assim, não precisa ser só mulheres que eu realmente trabalhei, no tempo de corporativo, mas mulheres, assim, que eu escuto falar de histórias de construção de carreira e é muito difícil. Eu consegui pensar em 2 que eu tive a grande oportunidade de conhecer. Tem alguns outros nomes, assim, um pouco mais distantes. Mas homens, vem um monte. E querendo ou não, assim, eu acho que também é legal falar. Nós somos muito inspiradas por homens. Tem muitos homens incríveis no mercado de trabalho. Mas, por que não a gente não consegue pensar em tantas mulheres? Por que elas não estão alcançando esses lugares? Por que elas não estão sentando nessas carreiras, nessas cadeiras? O que está acontecendo? Sim, eu estava até vendo uma matéria esses dias que fala que os homens, eles têm mais facilidade de se expor e falar o quanto eles são bons e o quanto que eles se garantem. A mulher não, tudo ela atrela a alguém. Então, e a gente se auto-sabota. Exato. Então a mulher não, porque tal pessoa que me fez crescer, porque tal empresa que me abriu as portas. Então sempre apontando pra algo, terceirizando, ao invés de trazer pra dentro, falando, não, eu sou boa nisso, tipo, eu confesso, eu admito, eu tenho convicção disso, né? Então acho que tem essa dificuldade. Não, e isso é muito legal, porque nas minhas redes sociais eu recebo muito a pergunta, como você se tornou tão confiante? E, pra falar a verdade, eu acho que foi convivendo com muitos homens. Eu tenho um amigo que é, assim, um cara animal, assim, do mercado. E eu tenho a sorte de poder falar que eu tenho amigos que eu puxo como mentores, sabe, ao longo da minha carreira. E ele sempre falava assim, até alguém falar que você não é bom bastante, você vai pegar e você vai bater no peito e falar assim, eu sou a melhor pessoa para essa função, eu sou a melhor pessoa para isso. Sim. E você vai levando isso, assim, é um mindset mesmo que você vai levando para tudo. Tipo, até alguém falar que eu não sou a pessoa para vaga, até alguém falar que você não é, sabe, que você precisa melhorar, você é a melhor pessoa para aquilo. E isso vai te dar muito mais confiança, porque às vezes a gente até deixa de fazer alguma coisa, a gente perde tanto tempo se importando com o que os outros vão pensar da gente, com esse medo, tipo, sabe? Então, tipo, não, bate no peito e vai, sabe? Eu acho que isso é muito legal, isso que você trouxe. Sim, muito bom. Rafa, você quer trazer um pouco dos números que a gente levantou? Porque eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa quando eu fui estudar sobre esses números, porque fugiu um pouco da minha realidade como experiência, que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês, mas acho que vale a gente entender, ter uma noção mesmo do que... Do cenário do mundo. Falando um pouquinho de Brasil, uma coisa que você até começou falando, será que a gente está crescendo? Será que está melhorando a quantidade de mulheres em cargos de liderança? Em 2023, tem uma pesquisa que fala que de 2023 para cá, a gente cresceu de 35% para 39%. Singelo, mas teve um crescimento, então temos que valorizar isso. Exato. Só que quando a gente vai para mercado financeiro ou mercado de tecnologia, aí já desce um pouquinho, a gente já vai para 33% de mulheres em cargos de liderança. A gente não está falando aqui só de mulheres no mercado de trabalho, são cargos de liderança.
Quando a gente vai para um cenário mundial, a gente tem 42 mulheres no mercado de trabalho, mais em cargo de liderança, só 33%. E quando a gente vai ainda para mulheres negras, é muito menor. E aqui uma coisa curiosa é que mulheres negras no mercado de trabalho, elas em cargos de liderança, elas se sentem muito solitárias. 60% se sente muito solitária no mercado de trabalho. Só que tem a parte legal disso de, tá bom, tem poucas mulheres, mas qual que é a diferença de uma mulher em posição de liderança no mercado de trabalho? E o Leadership Circle, ele trouxe uma pesquisa que fala que mulheres em cargos de liderança, elas são muito mais eficazes do que os homens nos mesmos cargos. Então, quando são pares, as mulheres conseguem ser muito mais eficazes. Elas têm uma questão de gestão humana muito maior, se conectam muito mais. Então, assim, quando a gente pensa em organização, a organização com certeza sai ganhando. Exatamente. E esses números me chocaram muito, principalmente quando eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, porque sai um pouco da minha realidade, né? Eu sou formada em comunicação, eu acredito que a área por si só tem muitas mulheres hoje, até porque a comunicação também é muito ligada à moda, então atrai muitas mulheres, então eu acho que isso acaba sendo um pouco mais fácil. Você viveu uma versão do mercado que eu não vivi. Exato, acho que são experiências diferentes, vale a gente compartilhar aqui um pouquinho, mas, por exemplo, a agência de publicidade que eu trabalhei, eu era head e tinha outras mulheres head ali, e eu achei, pelo menos eu não senti dificuldade dos homens se submeterem, vamos dizer assim, a esses cargos de liderança feminina, que inclusive é algo que acontece muito. Sim. Às vezes do homem não honrar ou não aceitar o fato dele estar sendo liderado dentro do mercado de trabalho por uma mulher. Então, eu não tive esse problema, essa questão, assim. Então, a forma como, desde o meu estágio também, eu trabalhava numa empresa onde tinham muitas mulheres liderando a parte de comunicação, mas é isso. É um meio também que atrai muitas mulheres, né? E recentemente que eu trabalhei numa assessoria, que 95% dos funcionários eram mulheres. Então, ali vai até para um outro lado de confiança mesmo e de não acabar se comparando, né? Porque acho que quando também tem muitas mulheres no mesmo local, acontece isso mais de comparação mesmo, né? Ao invés de fluir de uma forma melhor. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, Rafa, da sua experiência, porque é diferente da minha. Então, eu nunca tive problema. Inclusive, eu tive líderes homens que me ajudaram muito. Que eu cresci muito através da vida deles, que também tiveram essa confiança de... Não importa se é mulher, se é homem, mas é aquilo que você carrega, né? Essa convicção. E eu também tinha convicção, obviamente que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, mas eu tinha uma convicção daquilo que eu tinha estudado, daquilo que eu gosto, daquilo que eu aprendi. Então, fluiu mais fácil. Isso que eu falei, essa confiança você tinha. E aí, assim, quando vem uma pessoa que vai investir um pouquinho em você, cara, você decola. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença essa autoconfiança. Exatamente. Mas trazendo um pouco pra minha experiência de mercado. Eu trabalhei em algumas grandes empresas. E eu lembro de ter, ao longo da minha jornada, assim, de 10 anos de carreira, eu tive uma líder mulher, que, assim, foi sensacional pra mim. E só. É muito diferente. É muito diferente. Então, assim, era muito comum eu ser a única mulher da sala. Era muito comum eu ser a pessoa mais jovem ali, liderando um time mais velho. Trazendo até um pouco, né, de história, que eu acho que é legal esse espaço pra gente contar histórias. Claro. É um espaço onde a gente pode aprofundar coisas que a gente não consegue aprofundar, talvez, tanto nas redes sociais. Mas teve uma vaga de emprego que era uma vaga, assim, sensacional. E era pra trabalhar, assim, meio que ser o braço direito de um VP numa super organização de mercado financeiro. E, no final, ele virou pra mim e falou assim, cara, você é extremamente qualificada. Seria incrível, sabe? Mas eu quero um homem pra ser meu braço direito. Então, assim... Tá bom, o que você vai falar? Eu sou muito qualificada, mas eu não sou homem, então, desculpa, não vai tá dando. Ou então, teve uma outra vez que eu sabia que eu só não estava passando na vaga porque eu era mulher. Eu tinha, assim, muito claro, muito claro. E, só que, né, não conhecia ninguém ainda na empresa. E não podia, né? Mas eu tinha isso muito pra mim, falar, cara, não faz sentido. Eles... Sabe quando você tá num processo que ficam inventando, não tem mais o que você fazer? Você já conversou 3 vezes com a mesma pessoa, você já fez um case, você já resolveu tantas coisas, sei lá, tipo, não tinha mais o que fazer. E eu ficava assim, cara, eu tô achando... Porque eu já sabia um pouco da cultura da empresa, eu fiquei, cara, eu tô achando que é porque eu sou mulher. E depois que eu consegui a vaga, me falaram que demorou tanto, realmente, porque...
o líder da vaga, ele queria um homem. Só que eles foram vendo que entre os candidatos, eu sempre me sobressaía. E eles sempre arrumavam alguma coisa pra tentar achar um homem. E no final, a vaga foi minha, fui muito bem sucedida, foi incrível. Ali eu tive um líder direto que foi, assim, um dos melhores líderes que eu já tive, assim, na minha carreira. Me ensinou pra caramba. Então, assim, isso também que... Eu acho legal de falar que, assim, a gente quer levantar mulheres, a gente vai trazer muitas pautas aqui sobre mulheres, porque somos mulheres, porque a gente acredita que mulheres ajudam mulheres. A gente precisa dessas mentoras abrindo portas realmente no mercado, mas a gente não pode não valorizar também o que homens bons podem fazer com a gente. Exatamente. Existem muitos homens excelentes que podem, assim, abrir realmente muitas portas pra gente. E a gente tem que saber receber isso também. E não só ficar num lugar de, tipo, assim, só, tipo... levantando só uma bandeira, tipo assim, mulher, só mulher. Não, cara, a gente tem que valorizar. Tem muito homem bom que faz muita coisa pra gente no mercado de trabalho. Sim. E eu tenho várias experiências. Então, assim, contando aqui essas experiências, tipo assim, cara, em vários lugares, o fato de eu ser mulher foi colocado em xeque, se eu era boa ou não pra uma vaga. E eu tive que, muitas vezes, me provar em reuniões pra conseguir uma qualificação. Quantas vezes, assim, ela foi promovida porque ela é bonitinha? Tipo, isso nunca vem de uma mulher, isso sempre vem de um homem. Claro que a gente tem muita competição entre mulheres também, e isso que você falou dessa questão de autoconfiança, eu acho que isso é a chave de tudo. Porque mulheres apoiam mulheres, mulheres levantam mulheres quando estão seguras de quem elas são. Exato. Até puxando esse gancho, porque assim, eu vejo que muitas mulheres acabam desistindo no meio do processo. Então, o fato de não se sentir valorizada ou não ter essa convicção que você acabou de falar, acaba desistindo e abrindo mão. Então, acho que muitas mulheres não conseguem, e tem muito potencial para chegar em cargo de liderança, não chega porque desistiu no meio do caminho, né? Então, eu acho que vale a gente trazer aqui também, eu queria ouvir um pouquinho de você, coisas práticas ou posicionamentos que nós mulheres temos que ter no mercado de trabalho para poder, acho que ter ainda mais convicção daquilo que nós carregamos e aquilo que cada uma carrega, mas além disso, para mostrar mesmo pro mercado de trabalho que mulheres têm o potencial, né? Não, totalmente. Acho que a primeira coisa a gente não pode ficar esperando essa validação vir de fora. Exato. Porque assim, gente, vamos lá. A grande maioria do mercado é um mercado machucado, são pessoas machucadas, lidando com seus problemas, que não vão pegar e vão te... São pouquíssimas pessoas que vão te elogiar, que vão valorizar. Então, não fique esperando de fora. Muita concorrência. Exatamente, essa validação. Você tem que ter isso muito, tipo, dentro de você. Mas agora, como que isso vem de dentro de você? Eu vou dar um exemplo que é o que funciona pra mim. E que, assim, é completamente, tipo... vou dar aqui um cavalinho de pau. Mas, gente, pra mim o esporte me traz isso. A questão da corrida... vou bem desenhar aqui pra vocês. Quando eu me comprometo a correr 5 quilômetros, e 5 quilômetros é muito difícil pra mim, e eu consigo correr 5 quilômetros, aquilo é uma realização tão grande que vem, tipo, isso vai esbarrar em outras áreas da minha vida. Sim. No sentido, se eu me comprometi e conseguir fazer isso, eu sou muito capaz. Então, por isso que a gente vê tantos executivos, né, de alta liderança fazendo esporte, aí já vão também, tipo, pra um triatlon, pro Ironman, tipo, vão pra um outro nível. Porque são desafios, mas que isso reflete. Aí vai trazer uma questão também de disciplina do esporte. Você vê que disciplinado você consegue fazer muito mais coisa. Só que essa validação interna, então, vem muito do esporte e vem do meu tempo com Deus. Porque, assim, a gente compartilha muito disso. Cara, se a gente não tá tendo tempo com Deus, onde Ele fala pra gente quem a gente é. Qualquer pessoa que falar assim, você é tonta. Você acredita eu sou tonta. Eu sou tonta. Exato. Meu Deus. Aquilo vai ficar na cabeça. Sempre volta no lugar da convicção, né? Exatamente. De não ter exatamente. Então, assim, por exemplo, trabalhando com redes sociais. Gente, graças a Deus, eu ainda não tenho haters. Espero não ter. Não se envolver em polêmicas. Espero não me envolver em polêmicas. Talvez com o podcast eu abra um pouco a boca. Gente, a Vitória é a pessoa que mais fica. Rafa, eu acho que você tá falando um pouco demais. Rafa, agora a gente tem uma empresa. Toma cuidado. Não esquece que tem a minha imagem também agora. Não me afeta, por favor. Mas... até perdi o fio da meada. Mas, enfim, eu acho que, assim... essa questão dessa autoconfiança tem que vir sempre, assim... onde está a sua base? Sempre volta pra sua base pra você se fortalecer nisso. Ferramentas extras. O esporte, por exemplo... E você vai trabalhando. E você, assim, você tem que ter um negócio... Isso que eu falei desse meu amigo, sabe? Ele falou assim, cara, se tiver uma vaga na NASA, eu vou aplicar.
Tipo, eles podem falar que eu não sou a melhor pessoa pra vaga na NASA, mas eu acredito que eu seja. Isso entrou tanto, ficou tão forte pra mim, que eu levo, assim, pra tudo na minha vida. Tipo, até alguém falar o contrário, até alguém me negar nessa vaga, eu sou a melhor pessoa pra isso. Eu sou a melhor pessoa pra tirar qualquer projeto do papel. Pode ser que, com certeza, tem pessoas muito mais qualificadas, que estudam muito mais, sei lá. Mas eu sou dedicada. Sim. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença e isso vai abrindo portas. Porque aí o que acontece? Você começa a se portar de maneira diferente e isso abre portas. Sim, a maneira que você se porta abre muitas portas no mercado de trabalho, principalmente para mulheres. Mulheres, essa confiança não vem de fora, essa confiança vem de dentro. E a forma que você se porta, que você fala com os outros, e muito, muito sério. Não significa que vocês precisam ser rudes, não significa que vocês precisam ser mal educadas para serem respeitadas, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que eu sou muito doce, mas eu sou muito direta ao mesmo tempo. Mas, e você entender como que você funciona, porque isso vai abrir portas e sempre de maneira gentil. Exato. Porque senão você não vai querer que alguém... Legal, a porta se abriu, mas depois a porta fechou com tudo na sua cara. Exato. E acho que só trazendo um ponto também, que você trouxe, né? Sobre a diferença de você ser uma pessoa qualificada para vaga e uma diferença de você ser uma pessoa também que tem essa fome, essa sede por, tipo, cara, eu quero conquistar, eu quero fazer esse negócio acontecer e eu quero aprender. Acho que esse lugar de humildade também de, sim, eu sou muito boa, mas eu também tenho muito para aprender. Eu acho que isso demonstra muito pra quem tá acima, pra liderança. Tipo, cara, essa pessoa aqui quer aprender. Tipo, eu vou puxar. Essa dualidade é a melhor coisa pra um líder, né? Você ter essa humildade, mas você, ao mesmo tempo, ter essa confiança. Exato. Então, assim, quando eu trabalhei nessa agência de publicidade, eu acabei fazendo algumas entrevistas. Começo de carreira, a gente faz um pouco de tudo, entendeu? Você precisa lavar, você lava. Você precisa servir alguém, você serve. Você faz entrevista, você lidera, enfim. E você faz um pouco de tudo. E é muito bom, porque eu aprendi muito. E acho que até trata essa questão também da humildade de você falar, cara, eu tô aqui pra aprender. Então, o que for preciso, eu vou fazer. Mas eu, nessas entrevistas, eu já, muitas vezes, aprovei pessoas, passei pessoas para a próxima fase por conta de ver realmente que essa pessoa tá a fim de aprender, tá envolvida no negócio, quer entrar. Às vezes até deixa claro, tipo, olha, eu não sou a melhor pessoa pra isso, mas eu tô a fim de aprender, o que você me passar eu vou aprender. Então, esse lugar, muitas vezes, atraiu o nosso olhar, tipo, cara, essa pessoa que eu der na mão, ela vai fazer acontecer, porque ela tem essa vontade. Já outras pessoas, talvez, seria de forma... No currículo, seria a pessoa ideal, a forma como comunicou, essa forma de eu sei tudo, pode deixar que eu vou garantir, acabou interferindo nessa decisão. Então, a gente até trabalhou com pessoas que começou como voluntária, foi crescendo, hoje é head, tipo, de toda uma área. Muito legal. Nessa agência, né? Então, acho que também É um bom exemplo. Não, esse é um bom exemplo. Deixa eu trazer um exemplo também, que eu vi de um podcast recente. Estava entrevistando a Bia Botesi, que é head de marketing da Meta, né? E ela saiu da Coca, de muitos anos de Coca, tinha um mega time de marketing todo estruturado, sabe, um time gigantesco. E ela aceitou o desafio, né, de ir para o mercado de tecnologia e foi para a Meta. Na época ainda acho que era só Instagram, na época que ela foi. E ela tava dando um exemplo, tipo, de um dia de trabalho, assim, no começo dela, onde ela tinha que fazer tudo. Tipo assim, era eu time, sabe? Tipo assim, quem você lidera. A gente faz tudo, a gente vai buscar, a gente traz, a gente leva, a gente... Faz reunião, responde e-mail, Exato. Aí, gente, começo também de empreendimento, mas... Não é porque você também já alcançou certos cargos de liderança que você não pode, assim, se dar o luxo de fazer coisas mais operacionais. E o exemplo que ela estava dando era, cara, um dia normal de trabalho, ela estava tendo que abrir, quem é do mercado vai entender um pouco mais, abrir PO, fazer pedido de compras, fazer pedido de compras no sentido de... para você pagar, às vezes, agência, né? Tem todo esse processo mais burocrático, porque ela estava tendo que contratar uma agência para fazer um negócio específico, ela estava tendo que... Tipo assim, ela tava dando exemplos de coisas que ela fazia, que ela falava assim, meu Deus, eu tava emitindo uma nota fiscal. Eu não lembro a última vez que eu emiti uma nota fiscal aqui na empresa. E, de repente, no mesmo dia, ela tava entrando numa reunião com o Mossori, que hoje é o head, global da Meta. Sim. E ela assim, cara, é um pouco de tudo. E assim, ela, com o tempo, o time foi crescendo, com o tempo a gente foi conquistando mais coisas. Mas essa acho que, uma reflexão muito legal pra gente trazer, porque a gente vê muito, normalmente, quem tá empreendendo, falando assim, cara, você tem que botar a mão na massa, que é o que a gente tá vivendo
vivendo agora. Exato. Sim. Mas quem também tá em empresa, você também tem que botar a mão na massa muitas vezes. Você quer criar oportunidades para você crescer, você coloca a mão na massa. Você inventa trabalho, você inventa oportunidade. Então, é legal, acho que, trazer isso, porque também é muito comum a gente ver, assim, quando a pessoa foi crescendo na carreira, ela, sabe, foi delegando e não foi colocando mais a mão na massa. Mas tem momentos, talvez, que você precise botar a mão na massa. Exato. E tá tudo bem. Não significa que a sua hora tá sendo menos valorizada, sabe? Porque era uma coisa que eu escutava muito. Mas a minha hora já é muito cara, então eu tô sendo paga pela minha mente. Sim, você também está sendo paga pela sua mente. Mas lembra, você precisa ser um líder que é humilde, mas você também precisa ser um líder que faz as coisas, né? Que trabalha, que tem confiança. Rafa, acho que é um tema interessante, que inclusive eu vi também uma matéria, voltando um pouco até do que eu falei de mulheres muitas vezes desistirem, né? Muitas vezes vem por conta da maternidade. Eu acho que você tem mais propriedade, tô vivendo por enquanto, isso com intensidade. pra falar. Em breve eu terei, talvez. Sim, que talvez você vai ter, sim. Não, eu vou ter, mas Mas não tão próximo. É diferente. Talvez não tão próximo. Não tão próximo, mas terei. Mas, porque assim, eu acho que tem dois cenários, né? Tem um de você entender temporadas e entender, por exemplo, agora eu virei mãe, é um tempo que eu não quero mesmo me desgastar no mercado de trabalho, quero ter um tempo com a minha família, acho que tá tudo bem, e aí ok você desistir, né, vamos dizer assim, acho que não é nem desistir, mas eu acho que é uma mudança mesmo de temporada e de estilo de vida no momento. Talvez daqui a alguns anos você volta. Mas, enfim, eu acho que tem esse cenário. Mas tem o cenário de muitas mulheres que desejam continuar, mas muitas vezes sai ou para com esse bloqueio ou com esse medo. Ou até com essa rejeição que vem das próprias empresas, dos próprios líderes, né? Principalmente homens, que eu acho que quando tem uma líder mulher é mais difícil disso acontecer. Porque eu acredito, principalmente se ela for mãe, tem menos, não sei, acho que você vai poder falar. Não é que não existe, mas tem menos, claro. Mas tem menos. Tem muito mais empatia. Tem mais empatia. Mas eu acho que é muito importante a gente trazer esse cenário e esse tema, porque tem muitas mulheres que falam, tá bom, hoje eu sou mãe, mas eu amo estar ali, eu amo estar no mercado de trabalho. Eu não penso em empreender, eu quero continuar trabalhando. Muito então, bom. Acho que trazer um pouco disso, né? Eu acho que específico sobre recalcular a rota, a gente vai falar no próximo episódio, que a gente vai falar sobre transição de carreira. Exato. Mas acho que trazendo um pouquinho para agora. A gente tá falando de mulheres na liderança, né? Então tem toda essa ascensão da carreira, né? Esse projeto de carreira. Eu não acho que mulheres têm que abrir mão entre família e carreira. Tá. E isso é uma coisa que cada vez mais, infelizmente, eu escuto de amigas minhas, eu tenho medo de engravidar, porque eu não posso perder meu trabalho. Eu finalmente alcancei, sabe, uma vaga legal, um lugar legal, e eu tenho muito medo de perder tudo isso que eu conquistei. Eu acho que, assim, a maternidade em si, ela mexe muito com você. Enquanto eu tava grávida e depois no puerpério também, eu, assim, vou abrir mão de tudo. De repente, 2 dias depois era assim, meu Deus, eu vou virar CEO do mundo. De repente já era assim, acho que eu vou empreender. Não. Tipo assim, e vai uma montanha russa. Porque é normal, né? Muitos hormônios ali estão mexendo com você. A questão você tem que ter muito a visão de longo prazo. O que você se vê fazendo? Pode ser que você vai abrir mão de, sei lá, de algumas coisas nesse momento agora, para você conquistar outras que a longo prazo vão fazer muito mais sentido pro que você quer pra sua carreira. Sim. Quando eu olho para minha carreira a longo prazo e o que eu tive a oportunidade de construir, eu vejo que hoje eu posso agregar mais em muitas outras empresas do que eu trabalhando numa única empresa. Aquelas, né? Eu sou uma mente pensante, a Vitória sempre fala isso, eu sou uma mente pensante. A primeira vez que a gente foi gravar um vídeo que eu trouxe, e nós somos 2 mentes pensantes. Aí tinha uma amiga nossa com a gente, ela falou, ainda bem, né, que sua mente é pensante. Eu falei, meu Deus! Mas aí pegou, por isso que a gente fala isso. Então, se vocês vão entender aqui a piada interna. Mas eu sei que eu posso agregar muito mais em outras empresas. E eu não quero abrir mão de passar amanhã com a minha filha. Então, assim, claro que assim, tem dias em dias. Por exemplo, a gente tá gravando hoje desde cedo. Mas não é minha rotina sair que nem era antes. Cara, eu tinha que malhar. Eu acordava às 5 da manhã pra malhar, pra fazer devocional, pra depois me arrumar, pegar trânsito, ir pro escritório, porque a maioria das empresas, né, estão voltando pro modelo tradicional. Exato. E eu
eu ficava assim, onde que vai entrar minha filha? A minha filha vai ser criada por uma creche, vai ser criada por uma babá. Não tenho nenhum... Tipo assim, não quero que ninguém se sinta julgado se essa é a sua opção. Mas de novo, trazendo assim, quando eu penso em longo prazo, o que eu acredito de família, o que eu queria construir, que fazia sentido pra mim e pro meu marido, não fazia sentido isso. Mas em nenhum momento eu cogitei parar de trabalhar. Isso, assim, isso era a única coisa que é tipo assim, cara, eu preciso criar, eu preciso fazer. E uma coisa que é muito especial depois que a gente passa por toda essa montanha-russa de hormônios na maternidade, assim, ali quando, né, a criança, acho que o bebê tá com, sei lá, seus 6 meses, a mulher vira uma máquina. A mulher, tipo, e eu converso muito com empreendedoras, por isso que a gente vai falar sobre transição de carreira, porque aí muitas mulheres falam assim, cara, não tá dando conta o que eu tô fazendo aqui na empresa, porque eu tenho uma demanda muito grande em casa, que eu também não quero abrir mão, mas assim, eu tô criando muito. Cara, as mulheres, elas realmente começam a pensar fora da curva, vêm ideias, cara, absurdas. E essa coisa, tipo, eu preciso fazer acontecer porque eu tenho agora a minha cria em casa, sabe? Então, assim, empresas que conseguem valorizar e potencializar isso vão ganhar muito. Sim, porque impulsiona, é algo que impulsiona cara, a mulher. Impulsiona muito. E a mulher, assim, entra... Claro que, assim, a mulher vai ter que sair, às vezes, mais cedo pra levar a criança, sabe, no médico. Tem tudo isso. Mas eu acho que quando a gente coloca na conta, é uma conta cara, mas é uma conta que ela se paga de uma forma diferente. Por quê? A mulher, ela vai se dedicar 300%. Então, a gente sabe que é caro para as empresas, a gente sabe que é caro manter, né, uma mulher. Acho que é importante trazer esse lado também. A gente sabe que é muito caro manter uma mulher durante a licença maternidade, a gente sabe tudo isso. Eu acho que uma coisa que poderia ajudar também é a gente ter como fossem políticas diferentes também da licença paternidade. Tipo, eu tenho um amigo meu que mora em Barcelona, a empresa dele são 4 meses de licença paternidade. E ele ainda pode escolher em fazer depois da mãe voltar. Não precisa ser logo que o bebê nasce. Então, isso você já tira também o peso só da mulher ter que pausar a carreira, ter que recalcular a rota, e você traz isso pro casamento também, acho que é muito importante. Mas aí a gente também já tá falando, assim, de mudanças estruturais, né, no Brasil, Mas, de qualquer forma, eu acho que se as empresas conseguirem ter essa visão, além só do faturamento, de novo, sabendo que é muito difícil, agora que a gente tem a nossa empresa, a gente sabe que é muito difícil. Mas eu acho também que uma oportunidade de empreender é você fazer diferente tudo aquilo que você viu de errado no mercado. Exato. A gente vai conseguir ter mais mulheres na liderança. A gente não vai precisar ver mulheres escolhendo entre família ou carreira. A gente realmente vai, usufruir, sabe? Dessa potência que são mulheres em cargos de liderança. Muito bom, muito bom. A gente também quer saber o que você tem como experiência no mercado de trabalho, até daqueles números que a gente trouxe, se é uma realidade para você ou não, como para mim não foi por um bom tempo. Mas a gente vai deixar uma enquete na sinopse, então, do YouTube. Se você puder ir lá compartilhar a sua experiência, vai ser muito bom pra gente também poder trocar. Isso aqui é pra gente trocar. Isso aqui é um bate-papo, eu converso pra gente trocar experiências. E é muito bom a gente ouvir de vocês também. Tem as nossas redes sociais também que a gente pode deixar aqui pra você mandar pra gente. Fala aí sua rede social, vamos... Aquela divulgação. Da Clarté? Não, da Clarté, a sua pessoal, tudo. A minha pessoal é @victoria.guzmão. A minha é @RafaLamastra, tanto no TikTok quanto no Instagram. Também o Instagram da Clarté, que é @ClartéBoutique. Então segue a gente lá, comenta aquilo que você tá achando desse nosso primeiro episódio. Compartilha com as pessoas também esse podcast, vou saber. Tem muita gente no mercado de trabalho, a gente vai falar sobre muitos temas relevantes. Se você é mulher, se você tá vivendo nos dias de hoje, com certeza vai ter um tema que vai fazer muito sentido pra você. E é isso, até o próximo episódio. Alô? Você quer dicas de mulheres no mercado de trabalho para poder acompanhar? Rafa, fala 3 aí. Acho que a gente pode falar a Sandra Chaio, que é sócia-diretora do Grupo Hope. A gente pode falar também da Cris Junqueira, maravilhosa, uma das sócias fundadoras do Nubank. E acho que eu deixaria também a Núbia Mota, que é Head de Marketing Latam da Dor. Muito bom.